Eu pensei que eu sabia alguma coisa sobre a nação nigeriana, e quando eu fui estudar, aprendi muita coisa. Pensava que a capital era Lagos. Lagos é uma das principais, mas Abuja é a capital. E fui ver a população nigeriana. A população nigeriana está girando em torno de 230 a 240 milhões de habitantes. É muito maior do que o nosso Brasil. População gigantesca. E estudando mais profundamente sobre a Nigéria, que é um país africano. Tem ali, aqui ao fundo está a bandeira nigeriana, né? Tanto é que viemos também, eu e o segundo líder, o Regis, né? Viemos com a gravata verde. O pastor, eu ia falar, pastor, não ia esquecer o senhor não, jamais. O pastor também veio tudo bonitão, né? Em homenagem à bandeira da nação nigeriana. E Deus me presenteou, me deu um presente. Estava estudando, depois eu falo um pouco mais sobre a Nigéria, porque esse presente é um amigo, o pastor Emeka Ujor. Fique de pé, por gentileza. Ele está com a roupa um pouco diferente, mas é pastor, viu? E ele não aprendeu o cristianismo aqui, né, pastor? O senhor já veio cristão, seu papai era pastor lá na Nigéria. Porque na Nigéria, 50% da população é muçulmana e as outras 50% é cristã. Já aproveitar aqui e fazer a apresentação. Está o nosso pastor e também lá da igreja, vou pegar o nome aqui da igreja, Igreja Evangélica Pentecostal Formosa, nosso diácono Geraldo. Daqui a pouco o senhor vai cantar um louvor, amém? A igreja está contente com a presença desses ilustres visitantes? Digam amém bem forte. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. E a população ali é, ora cristã, ora muçulmana. E de uns tempos para cá, irmãos, surgiu um grupo chamado Boko Haram, 2002, lá no norte, porque o norte da Nigéria, ele é predominantemente muçulmano, mas tem ali comunidades, aldeias cristãs, e o sul é cristão. E lá no norte, esse grupo terrorista, jihadista, fundamentalista, né, e eles são também sunitas, eles querem implantar a Sharia lá no norte da Nigéria. O que é a Sharia? É a lei baseada no Alcorão. É como se aqui no Brasil nós colocássemos a Bíblia como a Constituição nossa. E todas as leis daqui do nosso país estivessem baseadas na nossa Bíblia. Lá eles querem fazer isso, mas colocando o Alcorão como lei deles. E ali os cristãos ali estão sendo agora então perseguidos, porque os muçulmanos, extremistas, nem todos, mas eles veem os cristãos como inimigos, como infiéis. E essa liberdade que nós tivemos hoje de tomar um banho, escolher a roupa que nós queríamos, colocar um perfume e vir para a casa de Deus, muitos lá não têm essa oportunidade, pois estão sendo perseguidos e mortos. E a gente liga a televisão, ninguém fala nada, é um silêncio. Sabe por quê? Porque é cristão que está morrendo. O mundo não nos leva a sério. Essa liberdade que temos, irmãos, temos que aprender a fazer uma reflexão aqui. E agradecer a Deus, porque às vezes a gente não vem para o culto, porque o irmão olhou feio para nós. Ah, porque o pastor foi duro comigo. Ah, porque o irmão ali, o porteiro não me cumprimentou. E a gente tem tanta dificuldade. Enquanto que nossos irmãos ali no norte da Nigéria estão passando dificuldade, pagando o preço de sangue. Mídia, pode soltar o primeiro vídeo, por gentileza? A gente só tem 2 vídeos, tá? Vai ser rapidinho.
Pode soltar o primeiro vídeo, por gentileza, para a gente aprender um pouquinho mais Os sobre a jihadistas Nigéria. abriram fogo contra civis que voltavam de um A funeral. maioria muçulmana, então os cristãos já enfrentam uma A violência. violência do grupo Boko Haram. Conhecidos por sequestrar e escravizar meninas, o Boko Haram tenta criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria. Eles estavam reunidos para estudar a Bíblia quando os tiros começaram. Dentro da pequena igreja evangélica da África Ocidental, no condado de Kajuru, o som das orações foi interrompido pela violência. 5 fiéis morreram, 3 ficaram feridos. Segundo moradores, o ataque foi cometido por milícias Fulani, um grupo étnico muçulmano acusado de perseguir cristãos na região. Vivemos constantemente com medo. Não conseguimos dormir em nossas casas nem ir às fazendas, relatou um morador local. As cenas não são exceção, são rotina. Na Nigéria, cristãos são perseguidos e assassinados por causa da fé. Segundo a organização Portas Abertas, mais de 4.400 pessoas foram mortas apenas no último ano, o equivalente a 12 por dia. Homens e meninos são executados. Mulheres e meninas são sequestradas, estupradas e obrigadas a se casar com seus agressores. As igrejas, quando não são destruídas, servem de abrigo para sobreviventes que fogem de vilarejos em chamas. Another 50 Christians have been gruesomely murdered in the ongoing genocide in Nigeria. O governador do estádio de Plateau, Caleb Motifang, chamou a situação de genocídio. Os dados comprovam: 89% dos assassinatos a cristãos no mundo ocorrem na Nigéria. Trump recentemente acusou a Nigéria de permitir uma matança de cristãos e ameaçou uma ação militar contra o país caso nada fosse feito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pediu ao Pentágono para se preparar para uma possível ação militar na Nigéria. Mas quem está por trás desses massacres? E por que quase ninguém fala sobre isso? Venha com a Brasil Paralelo entender como os grupos terroristas que perseguem cristãos na Nigéria atuam, quais as raízes do conflito e como ele passou despercebido no continente que é visto como o futuro da Igreja Católica no mundo. Explosões em igrejas. Controle territorial. Execuções públicas. Os responsáveis pela campanha de terror contra os cristãos na Nigéria são grupos extremistas islâmicos. Entre eles, os mais conhecidos são as milícias Fulani, o Estado Islâmico da África Ocidental e o mais famoso deles, o Boko Haram. O Boko Haram surgiu em 2002, fundado por Mohamed Yusuf, pregando a criação de um califado islâmico e a rejeição da educação ocidental. O nome do grupo significa literalmente a educação ocidental é pecado. Após a morte de Yusuf em 2009, o grupo foi assumido por Abu Bakr Shekau, que radicalizou a organização para se tornar uma máquina de terror. Um sequestro de meninas nigerianas em 2014 se tornou símbolo da violência do grupo. Mais de 270 estudantes foram levadas de uma escola na cidade de Chibok. Muitas jamais retornaram. As garotas, de maioria cristã, foram escravizadas, forçadas a se converter ao islamismo, a casar-se com seus sequestradores e ter filhos com eles. O líder Abu Bakr Shekau admitiu que elas estavam em seu poder e disse que as venderia em nome de Alá. Outro vídeo, alguns dias depois, mostrava metade das garotas, que eram em sua maioria cristãs, sendo obrigadas a recitar trechos do Corão, livro sagrado do Islã. Em 2015, o Boko Haram jurou lealdade ao Estado Islâmico e passou a integrar o Estado Islâmico da África Ocidental.
Os grupos, porém, se tornaram rivais pouco tempo depois. As milícias Fulani usam disputas por água e pasto como pretexto para invadir comunidades cristãs inteiras. Terras agrícolas e regiões ricas em recursos naturais são tomadas à força. Na prática, as vítimas são quase sempre as mesmas: agricultores cristãos. Em junho de 2025, um ataque no vilarejo de Yelvata deixou cerca de 200 mortos em um campo de desabrigados. O padre Okuma Jonathan, que sobreviveu ao ataque, disse: havia corpos espalhados por toda parte. Entre as vítimas estavam bebês, crianças, mulheres e idosos. 98% das vítimas eram cristãos, 97% dos quais eram católicos. Apesar de se organizarem sobre agremiações diferentes, esses grupos agem com o mesmo objetivo: erradicar a presença cristã no norte e centro do país. Os jihadistas... Irmãos, essa é a situação triste. Irmãos cristãos nossos que estão em outro continente. Mas eu deixo aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Irmãos, nós podemos fazer a diferença? Sim. Podemos orar pelaquela nação. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando Deus colocou a nação da Nigéria em meu coração para a gente trabalhar sobre ela, eu conversei com o Regis e falei: Regis, isso é batalha espiritual, vamos orar. E desde a semana retrasada nós estamos orando às 3 da madrugada e se consagrando para que Deus venha, não matar os jihadistas não tenho raiva dele não tenho ódio, eu quero que Deus salve a todos, que Deus se manifeste na vida daqueles muçulmanos extremistas, porque se eles se converterem, eles são dispostos a doar a vida dele, a destruir, fazer miséria, por um Deus que ele acha que é o correto. Agora imagine aqueles homens se convertendo, vão ser instrumento de Deus, para fazer a diferença naquela nação. Pasmem, olha só a reação dos cristãos que estão sendo perseguidos ali no norte. Pode soltar o último vídeo, por gentileza. Essa é a reação da igreja perseguida, a igreja ali destruída, porém eles foram ao culto, louvar a Deus. Você vê que eles falam inglês, a língua oficial da Nigéria não é uma língua afro, não, é o inglês, porque eles foram colonizados pelos britânicos, conseguiram a sua independência em 1960, e durante essa colonização, além de aprender o inglês, eles também aprenderam sobre Cristo. E eu convoco a igreja, quando for orar, lembra da Nigéria, porque hoje, infelizmente, um dos países mais perigosos para ser cristão é a nação nigeriana.
E é uma nação linda, uma nação poderosa, uma das mais populosas do mundo. Só que uma parte dela está sofrendo. Uma parte de cristãos ali estão sofrendo. Eu peço agora que o pastor Emeca dê uma palavra aqui para nós. Ele que veio ali da Nigéria, né? Paz, irmãos. Amém. Uma satisfação de estar aqui com vocês nesta noite. Irmão Fábio já falou tudo. Eu vou acrescentar só um pouquinho. Primeiro, eu cumprimentar os pastores, os líderes. Cada um de vocês são muito importantes na presença de Deus. Hoje é a noite de gratidão a nosso Deus. Não importa o que nós estamos passando, a gente tem que agradecer a Deus. As coisas que a gente está vendo hoje são temporárias. As coisas que a gente não vê é eterna. Então Deus sabe o que faz. É verdade, eu sou da Nigéria. Eu sou filho do pastor que estão na glória hoje. Meus pais estão na glória. Meu pai serviu a Deus até 2008, quando Deus escolheu ele. Os meus pais, a minha mãe em 98. Então, com o ensinamento como cristão, eu nasci dentro do berço de cristão. Então, esse caminho eu não largo. Não importa o que vier, eu não vou sair nesse caminho. Amém? Então, pastor, nosso irmão Fábio tem falado sobre a Nigéria. Nigéria tem população de 230 milhões. A população. É um país democrático. Nigéria tem 36 estados. 36 estados. A população é 230 milhões. A nossa religião lá é três religiões: cristianismo, islamismo e a religião afro-religião, né? Que é aqui que vocês chamam do candomblé, certo? Mas lá não é religião. Pessoas misturam tudo. Lá é cultura, correto? Não é religião. Aqui que tornou-se a ser religião, candomblé. É a cultura. Às vezes, algum tempo atrás, vocês já viram alguém que vestiu essa roupa que eu estou vestindo. Alguns já falam, é pai de santo, é mãe de santo, todo mundo foge. Não. É vestido normal que a gente veste lá, certo? É normal. Então, as coisas que vocês viram, que alguns pais de santos, mães de santo vestem na roupa, os colares, as coisas que a gente usa dia a dia, para trabalho, para casamento, para igreja, roupas, vestidos oficiais do país. Então, o país fala, a língua oficial é inglês. Além do inglês, tem dialetos. Os dialetos principais da Nigéria, a gente tem 550 dialetos. 550 dialetos. Então, cada região, cada tribo tem seus dialetos. Mas dentro desse país, além do inglês que todo mundo fala, tem 3 dialetos que é a região mais populosa da Nigéria, que é Igbo, Hausa e Yoruba. Então, são as regiões que é mais populoso. Então, esse dialeto é mais falado. Eu falo 3, com inglês 4, com português 5. Então, é só essa cabeça, né?
Então, essa é a riqueza, a cultura da Nigéria. Então, temos diversas culturas na Nigéria, diversas. O que irmão Fábio falando aqui, a capital da Nigéria é Abuja. O hub do negócio da Nigéria é Lagos, igual São Paulo e o Brasília. Amados irmãos, a religião da Nigéria hoje não tinha esses problemas que está tendo hoje. Político. Tudo começou com problema político. Aqui a gente vive no Brasil, amados irmãos. Vamos continuar orando por nossos líderes aqui. Que Deus coloque as pessoas que você e eu, nós escolhemos para ser presidente, governador, prefeito e os líderes. Essencial. Tudo começou com políticos da Nigéria. Dos anos 70 até 92 que eu saí do país, não tinha esse problema de liderança. Todo mundo vivia bem, sem problema. Mas os líderes, os políticos, que queriam ser presidente de qualquer jeito, qualquer maneira, políticos começaram a trazer a bagunça, começaram a trazer terroristas, começaram a trazer maquinarias, começaram a trazer matadores dentro do próprio país, porque eles querem ser presidente, governadores de qualquer jeito, qualquer maneira. Amados irmãos, quando nós vamos escolher nossos presidentes, nossos líderes políticos dentro do país, não é porque ele é bonito, não é porque ele é rico, não é porque ele é filantrópica, alguma coisa assim, mas tem que escolher a pessoa que Deus coloca no seu coração. Escolher a pessoa que é competente. Não é porque é rico. Esse que é o problema que nós estamos tendo na Nigéria. O Brasil é um país, uma terra abençoada. O que vocês têm aqui no Brasil que é grátis, que o governo faz para nós, mesmo com o governo a gente xinga os nossos líderes aqui? Não, a partir de hoje. Hospitais que a gente vai aqui, recebe os remédios de graça, recebe os médicos de graça. Lá na Nigéria é pago. SUS aqui cobre a sua cirurgia de graça. Nigéria você paga. Muitas familiares já passaram a situação. Só ontem, eu recebi a notícia. Eu sou presidente da comunidade da Nigéria aqui. Recebi a notícia de um dos amigos nossos aqui do Brasil. A mulher dele faleceu, causa de pressão alta, subiu, não tinha remédio para controlar, faleceu. Mas aqui a gente vai no SUS, no posto aqui, recebe remédio de graça e ainda xinga nossos líderes. Não. A mulher faleceu, causa não tinha remédio de pressão alta. Faleceu. Vamos continuar orando por nossos líderes aqui, para Deus colocar cada um deles com sabedoria de Deus. Então, amados irmãos, Nigéria é dividido em 4 regiões: o norte, o sul, o leste e o oeste. No norte da Nigéria é mais dominante com religião chamada islamismo.
do meio aqui para baixo é misturado. Agora do sul é mais cristão. Então no norte, amados irmãos, é mais dominante os muçulmanos, ou islamismo, religião islamismo. Como eu estava dizendo aqui alguns anos atrás, no 2015, tinha um líder, presidente, chamado Jonathan. Eles queriam que ele liberar dinheiro de corrupção. Ele não quis. Aí dali eles começaram a atacar ele, ameaçando ele que ele vai sair do poder de qualquer jeito. Então já está chegando o período de eleição. Aí os opositores fizeram aquele voto que ele vai sair de qualquer jeito. Se precisar, vão tirar o sangue dele. Aí ele fica sabendo essa informação, tinha essa notícia. O que ele diz? Ele diz que nenhum sangue do nigeriano vale a pena para derramar por causa do poder. Ele organizou a eleição do país, só que nesse momento, antes da eleição, os que estavam querendo o poder de qualquer jeito já estão começando a trazer as maçonarias do Burkina Faso, que é o país um pouquinho da África, Mali, Chad, Niger, 5 países. Eles foram trazer essas terroristas dentro do país, que é do norte do país, que é o último país da Nigéria, chamado Kebbi. Kaduna, Kano, são as áreas que é mais liderado com a entrada de outros países. Então, esses terroristas entraram de lá. O que acontece? Aí eles foram estacionados num dos estados, pagando eles com dinheiro do país, como que chama? Impostos dos cidadãos, mantendo essas pessoas. Aí começaram a atacar. Aí quando a eleição foi feita, esse presidente fez tudo possível para que ele mesmo perdeu a eleição, para evitar o problema que está tendo hoje. Aí eles tomaram conta como presidente, amados irmãos. Aí as mercenarias que eles trouxeram, terroristas que eles trouxeram para devolver eles para o país deles de volta, não tem mais chance, não tem mais poder. Amados irmãos, se a gente está puxando o tapete de alguém, a gente tem que cuidar, porque pode ter revolta. Pode ter vira-volta nas nossas cabeças. Então ele estava puxando o tapete desse presidente com esses terroristas. No final, eles tornaram o presidente hoje, está no poder. Mercenários. Aí hoje, para devolver aqueles mercenários, não tem mais jeito. Começaram a pedir bilhões de dinheiro a cada dia. Mas não tem jeito. Quando eles pararam de dar dinheiro com esse povo, aí tornaram a ser terroristas. Começaram a sequestrar, começaram a matar, sequestrando alunos nas escolas, professores, mataram as pessoas ricas, até alguns militares são sequestrados, são matados. Então, tornasse a ser algo hoje que parece impossível, mas com o nosso Deus nada é impossível. Estamos chorando hoje, nós cristãos, lá na Nigéria, mas igrejas lá não pararam de orar. Domingo passado, teve outra tragédia que aconteceu numa igreja, o povo já começaram a louvar, de repente, esses mercenários
entraram. Eu vi uma senhora de idade, quase 80 anos, nem conseguia andar, estava assim, ó. Ele estava entrando na igreja chutando. A mulher foi salva, muitas pessoas foram salvas, só que 50 pessoas foram mortas dentro da igreja. Então, amados irmãos, para não demorar, eu gostaria de pedir a cada um de vocês. Você que gosta de orar, ore. Ora para a terra, o país chama Nigéria. Oração não tem fronteira. Oração não tem barreira. Oração não tem impedimento. Eu peço estamos mais que 500 pessoas aqui. E 300, 400 pessoas aqui nessa igreja. Toma como missão, como um desafio, para buscar a Deus em favor dessa nação chamada Nigéria. Eu não sei como te agradecer, mas Deus vai te abençoar. Porque as crianças estão sendo mortas. Os jovens que são os líderes de amanhã estão sendo mortos. Alguns estão sendo depilados, cortados. São histórias muito, muito, muito tristes. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês que sabe orar, que gosta de orar, por favor, coloque a Nigéria no seu oração. Esse não é momento de fraqueza nesse momento. Estamos na missão, hoje é culto de missão. Qual missão você quer fazer para Deus? É orar? É louvar? É cantar? Qual missão você tem? Você tem aprendido nessa igreja que você gosta, você tem dom de fazer dentro da igreja, na sua casa. Missão, você não precisa sair da sua casa. Você pode fazer missão dentro do próprio quarto, dentro da sua casa. Eu peço a cada um de vocês nesta noite, em nome de Jesus Cristo, vocês podem unir 2 ou 3 ou 4, vamos orar para a nação chamada Nigéria. A sua oração vai surtir muito efeito. Os cristãos lá estão tristes hoje, porque hoje eles estão atrás das igrejas de Cristo. O objetivo deles é para islamizar o país inteiro. O país tem 250 milhões. Então, eles querem islamizar o país inteiro. Só que o cristão, até o momento, eu não vi a igreja matando alguém. Ok? Islamismo vem da Arábia Saudita. Eles não estão fazendo o que eles estão fazendo. Até o rei, o príncipe do Dubai e Arábia Saudita já condenou atitudes deles. Os radicais, como nós temos alguns radicais dentro da nossa religião também. Os radicais que não quer, mas quer converter você. Diz que o líder, o fundador Ismandafódio, que é o líder fundador mesmo do islamismo, já pediu a eles, quem não é fiel ao islamismo tem que ser decolado. Que religião é essa? Cristo vem com amor, para nos ensinar amor, para nos dar amor. Qual religião que diz para você ter que matar? Mas esse que eles creem. Como eu disse, a sua oração vai converter eles. A gente não quer que eles morram, mas eu quero que Deus visite cada um deles
transforma cada um deles para que o país pode ter a paz, para que o país pode ter, voltar no jeito que tinha no ano 80, no meio do 90. Todos esses problemas começou meio do ano 90 para cá. Mas nada impossível por Deus. Eu creio que a sua oração vai surtir muito efeito. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Muitíssimo obrigado por colocar a Nigéria no culto de vocês. Muitíssimo obrigado por tudo que vocês colocaram no coração para saber sobre a Nigéria. Então, essa é a situação da Nigéria hoje. Então, a Nigéria faz parte de você, Nigéria faz parte de mim. Como o Brasil agora é o meu segundo país, então eu agradeço cada um de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Se é para Jesus, dá para ser melhor. Isso. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Vamos orar. Quero chamar aqui o pastor Márcio Lopes. Fazer uma oração em favor da Nigéria. E já aproveita, pastor, dê o seu recado. Queridos irmãos, vamos orar. O Senhor que abençoe irmãos nigerianos, bem como a nós também, não é? Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos a Ti, pois cremos que o Senhor é o Deus de perto, assim como é o Deus de longe. Aliás, para Ti não há distância. O Senhor, além de atemporal, é o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, e que distância para Ti, Senhor, nunca foi problema. O Senhor morreu por todos os seres vivos, por cerca de quase 200 países que existem hoje. O Senhor morreu por todos nós. Cremos na Tua palavra, cremos no Teu grande amor, pelo Teu sangue derramado sobre nós. Cremos, ó Deus, na graça inaudita. Pedimos ao Senhor que possa alcançar a Nigéria, especificamente, Senhor, por quem colocamos em pauta neste culto hoje de missões. Alcance, Senhor, a cada um daqueles estados, alcance a cada um daqueles cidadãos, alcance, Senhor, a cada líder, a cada político, a cada pastor, a cada muçulmano. Alcance, que o Senhor possa salvar, libertar, dar vida, que a boa, santa, justa e a poderosa mão do Senhor possa continuar estendida lá como cá. Senhor, pedimos que o Senhor possa ministrar com poder e grande glória sobre aquela nação, que o número de salvos aumente, Senhor, que o número de conversos aumente, que as pessoas se convertam a Ti, crendo que existe um único e suficiente Salvador. Esse é o nosso pedido, Senhor, pela Nigéria, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos, aproveitando aqui a oportunidade, com a anuência, a aquiescência do nosso digno pastor, eu quero falar um pouco sobre a nossa escola bíblica dominical. Ele pediu-me que falasse, e eu com muita alegria, então, falarei. E a fala da escola bíblica dominical não é outra senão o do meu convite de sempre. Hoje nós tivemos aqui, irmãos, uma escola dominical abençoadíssima, como temos todos os domingos. Temos 11 salas da escola bíblica dominical. Quando nós vemos aqui as crianças, quando vêm louvar no culto à noite do domingo, eu fico assim, pasmado com o número que temos de criança aqui. Nós temos estas 11 salas, a começar do berçário. De fato, temos lá os bebês, temos lá a linguagem para eles, e que temos professoras capacitadas para, de fato, exercerem aquilo que é a didática para com os tais.
Então, o nosso convite é, pais, mães, não é? Tragam seus filhos, venha com eles, participe da escola bíblica dominical. Temos salas muito abençoadas e falta você, né? Eu disse aos irmãos aqui algumas vezes, preguei no lugar, nós tínhamos um lema com a escola bíblica dominical e ela está em voga para nós. E é a seguinte: quer saber como vencer o mal? Venha à escola bíblica dominical. O crente que vem à escola bíblica, irmão, dominical, ele é mais forte espiritualmente. É porque ele aprende, ouve. Nossa escola dominical começa às 9 horas, termina-se às 15 para as 11. 1h10, 1h15, 1h20 são basicamente o período que usamos para a dissertação das lições. Então, o nosso único compromisso aqui não é com outra coisa, senão abrir o livro, abrir a palavra e dirimir aquilo que é a Santa Escritura. Querido, fique aqui esse convite para você. Para quem não sabe, escola dominical começou lá na Inglaterra, já fazem 245 anos que existe escola dominical. Cidadão tirando crianças da rua, ele trazia e ensinava a escola dominical, ensinava a Bíblia. E literalmente ele fazia isso em tempos de folga. Isso foi crescendo. Aqui no Brasil, para os irmãos terem ideia, já existe escola dominical há 170 anos. Ou seja, a escola bíblica dominical é mais antiga do que a Assembleia de Deus. Então, antes de existir a Assembleia de Deus, existe a escola bíblica dominical. Contudo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a maior instituição hoje que publica, maior editora que publica lições direcionada ao currículo da escola bíblica dominical. E nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem a detenção da CPAD e que, irmãos, nos abençoa com um currículo riquíssimo a cada trimestre. O que eu estou querendo dizer aqui? Imagine se a escola dominical, que já existe há 245 anos, desde a Inglaterra, 170 anos no Brasil, temos a maior casa publicadora em termos de material didático, como já disse, desde o berçário até a escola dos adultos, irmãos, com um currículo vasto. Você que não vem, perde em deixar de aprender. Eu tenho sempre aqui exigido dos professores o máximo de atenção e de debruçar-se sobre a palavra para ensinarmos ela de fato como ela é. Então, o meu convite é para que vocês venham à escola bíblica dominical. Acordem, vale muito a pena, irmãos, estar aqui e nós aprendermos aquilo que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Fica esse convite, aqui seria um sonho, é um sonho de consumo poder dar uma aula de escola dominical para uma igreja repleta assim, irmão. Se eu tivesse essa oportunidade, eu estaria quase que delirando, mas delirando eu daria aula a vocês, com muita alegria. Se o pastor um dia fizesse esse convite, e eu falo com o microfone na mão, porque vai que cola, né? Um dia de domingo, o pastor dissesse: Márcio, disserte uma aula da escola bíblica dominical aqui, e vocês tivessem coragem de me ouvir, eu dissertaria como uma aula que fazemos na escola bíblica dominical com os 3 tópicos, introdução, os 3 tópicos e conclusão de qualquer aula, para literalmente ver vocês aguerridos, segurando o livro e dizendo: eita Deus, fala mesmo, porque a aula da escola bíblica dominical, irmãos, é um diferencial extraordinário. Eu lido há mais de 10 anos com curso de teologia e é gostoso, é maravilhoso. Ensino, já pastoreei algumas igrejas, prego, mas quando fala-se da escola bíblica dominical, irmãos, é muita alegria que, de fato, eu tenho de fazer isto e gostaria muito de ter vocês aqui. Então venha, não para me fazer feliz, mas venha porque você, de fato, precisa ouvir mais e mais, tá bom? Fica esse convite aqui, em nome do Senhor Jesus, e que a sua casa seja abençoada pela escola bíblica dominical. Quer saber como vencer o mal? Venha à escola bíblica dominical.
Tá bom? Aqui a gotinha vai a cada dia da doutrina e você vai sendo abençoado. Obrigado, pastores. Aleluia. Agora eu vi que valeu a pena ensinar o pastor Márcio Lopes a ser vendedor. Cadê a Sabrina? Sabrina do setor 14, a filha da irmã Valdirene e a filha do Odair. Está ali. Os irmãos estão felizes de ter a nossa irmã conosco hoje? Diga amém. Amém. Meus irmãos, culto de missão sai um pouco fora da liturgia normal do culto, mas também faz parte, é o culto de missão. Não sai antes da bênção apostólica. E agora nós vamos ver a palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor. Vem aqui, pastor Geraldo. Eu esqueci do pastor Geraldo. Vamos ouvir o diácono Geraldo adorando a Deus. Vai adorar no dialeto? No dialeto da Nigéria? Tu é brasileiro. Ah, eu achei que o senhor era de lá. Então, eu posso cantar junto com o senhor? Qual hino que o senhor vai cantar? Rosa Vermelha. Pronto, vamos louvar a Deus juntos. Rosa Vermelha, vamos lá. No playback? Os meninos aqui são bons. O senhor se perde? Solta o playback aí para o nosso irmão, por favor. Olhando este mundo, ele viu grande multidão. Se você sabe, louva junto. Andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Fica de pé, louve de pé. Quem passou por ele sentiu compaixão. Dá para ser melhor. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a dor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora teu sangue vermelho caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele via plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele ia plantar um grande jardim, e se
você quiser, será uma flor. Amém. Pastor, deixa eu falar só uma coisinha. Irmãos, eu sou da Igreja Formosa, lá em São Paulo, na Parada Inglesa. E o pastor da minha igreja mandou a saudação a todos vocês. E eu sabia que eu ia encontrar... a nossa igreja é a metade dessa aqui. E eu já tive o privilégio de cantar numa igreja, Belém, lá em Dourado, quase Dourado. E lá estava, para minha honra, o pastor, presidente dessa obra. Ele foi pregar naquele dia e eu cantei exatamente esse hino e ele gostou muito. E quando eu cheguei nessa igreja aqui, eu falei, meu Deus do céu, é muito grande, eu não vou entrar não. Eu já fiquei meio assim, sabe? Eu sou assim, mas sou meio acanhado. E no dia lá, eu tinha sido convidado para ir nessa igreja, mas eu não sabia que o pastor presidente estaria lá. E, de repente, quando eu cheguei na igreja enorme, que nem essa aqui, aí eu eu sentei lá atrás, falei, aqui ninguém me vê, está tudo certo, né? Mas o pastor me viu e falou, parece que eu vi o irmão Geraldo ali. Irmão, vem sentar aqui conosco. E eu sentei do lado, que honra, irmão. Sentei do lado do seu pastor, do seu presidente. Pastor José Wellington. José Wellington. Então, eu quero contar isso para mim é um milagre, porque eu sentei do lado do homem, depois jantamos junto ainda. E foi uma bênção para a glória de Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus e espero vir mais vezes aqui, irmãos, porque é muito gostoso ficar no meio de gente feliz, viu? Porque crente tem que ser pessoas felizes, porque às vezes as pessoas falam, irmão, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 77 anos. Olha aí. 77 anos. Outro dia uma pessoa falou assim, meu Deus, 70, não parece. Eu falei, glória a Deus. Aí, de repente, ele falou, parece 80. Eu falei, vai. Aleluia. Meus irmãos, ele veio aqui, vem aqui, pastor Geraldo, vem aqui, por favor. Ele veio aqui e trouxe a saudação do pastor dele. E algumas pessoas disseram amém, outras não. Vamos retornar a saudação que ele mandou aqui. Os irmãos recebem essa saudação? Amém. Leve o abraço do seu pastor. Vamos ouvir palavra de Deus. De pé como estamos. Glória a Deus. Queridos, ainda em pé, eu sei que assembleiano gosta de sentar. Eu vou nessas igrejas pregar, é 40 minutos em pé, cantando com o grupo de louvor. Na sua hora não ia aguentar, não. 40 minutos, 1 hora em pé, todo mundo em pé cantando. Antes de você sentar, eu tenho um convite para fazer para vocês. No dia 6 de dezembro, 6/12, um sábado, primeiro sábado do mês, vai ter um encontro de casais sendo promovido pela nossa congregação do Parque Pinheiros 1. Eu vou pedir para os irmãos do Parque Pinheiros 1, ou a irmã que está aqui, vir aqui à frente, para que os irmãos possam te ver. E o pastor Eliseu Domingues pediu para que eu pudesse dar oportunidade a alguns casais para participar. Esse encontro de casais vai ser aqui no Espaço Verde, alguns irmãos conhecem. Vem cá, minha filha, para o povo olhar a sua beleza de perto. A Jéssica está aqui, olha para eles lá, fica um pouquinho aí. E vai ser como? O encontro de casais que está na tela aí, vai ter um coffee break de recepção, vocês vão chegar e vão receber aquele atendimento, aquele carinho, e vão participar de um coffee break. Vai ter palestras, eu sou o pregador, e depois vai ter um jantar. Então é uma grande oportunidade para você estar com a sua esposa, para estar em família ali, marido e mulher, para poder participar aqui no dia 6. Ele tem ainda algumas vagas. Eu não sei quantos podem participar, o investimento é de R$200. Eu acho que vale a pena investir no seu casamento, na sua amada. Acho que é a média, né, para comer numa churrascaria, alguma coisa assim, vai gastar até mais, né, porque esse valor... Oi? É mais do que isso. Esse valor está incluído refrigerante, bebida, tudo, né? O coffee break e a palestra eles vão pagar para mim a parte. Então, pensa bem que gostoso que é poder participar. Eu não sei se tem lugar para todos, mas parece que ainda tem 20 vagas, 25.
Ainda tem 20 casais que podem participar. Eu estarei lá pregando, jantando, participando do Coffee Break. Quantos mais querem ir e podem se esforçar para ir? Levante a mão para mim contar aqui se tem 10 casais, 20. É que os maridos precisam falar com as mulheres, né? Mas vai lá, faz de conta que você manda, e mesmo que depois não der, você fica quietinho. Mas tem algum casal? O pastor Eliseu vai? Só tem um que vai querer ir. Lá na galeria, lá um caba macho, lá 2, 3, 4, aí eu estou vendo os cabas valentes. Bom, lá atrás 5, para 20 falta muito. Jéssica, você pode ficar lá na cantina? Então, quem quiser já faz a inscrição ali e depois você me passa a quantidade de pessoas, tá bom? Obrigado, Jéssica, Deus abençoe. Então, eu acho que vale a pena o esforço. Toninho, fala com ela e vai lá. Vai ser trabalha. Não vai dar, tá certo. Você está livre. Outra coisa, antes de você ler o versículo que eu vou ler, eu vou terminar no horário, eu vou ter 3 minutos para pregar. Esse jovem senhor, qual é o nome do senhor? Não, desse bonitão aqui. Meca? Não dá para pôr um apelido? Meca, sei lá. Bom, vocês pararam para ouvir que é uma nação de 250 milhões de habitantes? 2 Brasil. É muita gente. E esse país vive um momento muito difícil que está abalando o mundo todo. Até o americano Donald Trump já está tentando aí resolver essa questão. Escute, Deus deu a nós a oportunidade de ouvir alguém de lá, que realmente é da Nigéria, mas ele falou algumas coisas que talvez você não prestou atenção. Ele tem lá 550 dialetos. Isso significa que as pessoas falam muito diferente de um estado para o outro, na mesma cidade. Conversando com ele aqui no particular, ele diz que o idioma oficial é inglês e tem 3 dialetos que é mais comum. Então, praticamente, eles têm 4 idiomas no dia a dia. E é comum você pegar uma pessoa da África que fale 5, 7, 10 idiomas, francês, português, inglês e vários dialetos. O nosso companheiro, que eu já esqueci o nome dele, Meca, ele fala o inglês e fala mais 3 dialetos e agora o português, somando 5 idiomas. Eu não consegui falar o português ainda, eu dou umas erradas. Eu tenho aqui o Eliseu Júnior que me ajuda muito na correção do português, dos verbos e tal, mas eu tenho um professor aqui também, mas é muito difícil. Agora, vamos lá. Ele diz também que lá tem 3 religiões que são fortes. O cristianismo, entre católicos, evangélicos e todos que aceitam Jesus como Deus, os muçulmanos, mas ele diz que é praticamente cultural a feitiçaria. Eu tive em Moçambique e eu conheci um pouquinho dessa cultura africana. É muito comum. Lembra aqui que o pessoal fazia, que a criança está com um quebrante, aí levava para alguém benzer, não precisava nem ser no centro espírita, mas uma vizinha, alguém benzia. Lá isso acontece com a feitiçaria. Qualquer lugar tem um feiticeiro, qualquer lugar tem alguém que invoca espíritos para ajudar as pessoas. E isso é tão cultural que até o jeito de se vestir representa o candomblé nosso aqui. Você tem noção do que é isso? Uma nação que os muçulmanos são fortes, que a feitiçaria é forte e o cristianismo está ali? E ele colocou para nós aqui, que me chamou muita atenção, eu vou deixar vocês em pé um pouquinho, quem puder ficar, fica aí, não é canseira minha não, eu preciso falar com vocês em pé. Mas ele me disse algo aqui que talvez vai mudar a sua vida, que o Brasil é bom. O Brasil é um país abençoado. E uma senhora morreu ontem com um problema de pressão alta e não tinha um medicamento para baixar a pressão dela. Sabe o que eu acho? Que nós somos ingratos. E quem morou fora do país, como eu morei, Meca, sabe o quanto o Brasil é bom. Porque a gente fica comparando o Brasil com os Estados Unidos. Mas nós sabemos que muitos países, Paraguai, Argentina, Bolívia, e Peru e Uruguai,
não se compara ao que nós temos aqui. Que, meu irmão, em nome de Jesus, comece a agradecer pelo que você tem, pelo que você é, e você vai viver mais feliz. Eu quero que vocês guardem isso, e nós vamos fazer uma oração agora. Quem sentou porque está cansado, as irmãs, os irmãos, fiquem em pé para nós orarmos. Eu pedi para você ficar em pé um pouquinho, eu sei que é muito fora do nosso costume, mas eu quero orar. O senhor poderia dobrar o joelho aqui, representando o seu país, a Nigéria? Nós vamos clamar, estenda as mãos, nós vamos orar para que Deus faça uma grande obra naquele país. Eterno Deus e eterno Pai, está de joelhos no altar, Senhor, um pastor, um homem que foi ungido ao santo ministério. Meca, Senhor, é um pastor que Tu levantou e hoje ele está no Brasil, mas ele está representando aqui o seu país, a Nigéria. E a igreja, Senhor, estende as mãos sobre a Nigéria, sobre esse país que passa por dores, por angústias. Mas eu quero que Tu faças, Senhor, um grande mover do Teu Espírito naquele país, salvando, Senhor, aqueles violentos, aqueles que estão envolvidos com a guerrilha, aqueles que estão envolvidos, Senhor, com essa força do mal. Salva, Senhor, liberta milhares, milhões, Senhor. Eu estou lhe pedindo pela Tua bondade, entra com misericórdia. Eu rogo a Tua bênção sobre a Nigéria e sobre os nigerianos, pedindo salvação, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para a Nigéria. Deus bendiga, Deus abençoe. Deus abençoe a Nigéria. Deus abençoe a Nigéria. Em pé, abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Estou crendo que Deus pode falar em 10 minutos. Isaías capítulo 43, versículo de número 19. Isaías 43, verso 19. Meus irmãos, naquele relógio são 20 horas e 3 minutos. Vou pregar em 10 minutos, para que você não murmure. Agora eu tinha que pregar com você em pé, os 10 minutos, mas eu vou deixar você sentar. Versículo de número 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Diga comigo, porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sente-se, por favor. Meus irmãos, eu quero trabalhar com uma coisa que está ardendo no meu coração. O deserto é conhecido por nós, principalmente crentes, como um lugar de provação, lugar de luta. Deserto é um lugar de extremos. Diga comigo, deserto é um lugar de extremos. É tão forte isso, porque deserto fala de noites geladas que mata o frio. Um frio tão intenso que tem no deserto, que só quem esteve lá sabe o que eu estou falando. Porque de dia o sol chega a bater 50 graus. É um calor tão infernal que mata animais, mata qualquer um que não tem a estrutura de viver numa região daquela. Não há árvores, não tem florestas, e um calor imenso, e a noite vira de uma vez. Diga comigo, a noite vira de uma vez. Você percebe que é um extremo, muito quente ou muito frio. Deserto é lugar de escassez, é o lugar que falta tudo. Falta água, falta estrada, falta vilas, casas, famílias. Deserto é um lugar de escassez. Quando tem um grupo de pessoas, é um grupo pequeno. É um lugar que você não dá para pensar em asfalto no deserto, não dá para pensar em progresso no deserto. É um lugar que literalmente as pessoas têm falta de conforto, falta de estrutura, lugar de escassez. O deserto também, irmãos, é um lugar onde não há esperança de futuro. Ninguém está vivendo no deserto pensando que o progresso vai chegar lá. Ninguém está no deserto pensando numa faculdade, pensando em construir alguma coisa no deserto. Porque o deserto não traz esperança,
não traz sonhos. E você tem que entender, quando Deus fala, eu vou colocar um caminho no deserto, Deus está dizendo, eu posso dar direção no lugar de extremos, eu posso dar direção no lugar de escassez, eu posso dar direção no lugar onde não há esperança. E o Senhor hoje vem ao teu encontro para falar contigo e falar comigo. Não temas os desertos que você vai passar. O deserto não é para matar crente, o deserto é lugar de aprender. E algumas pessoas sabem o que eu estou dizendo, que a gente passa por momentos que perdemos a esperança no casamento, perdemos a esperança na estrutura de vida, porque Deus nos coloca no deserto, e aí apaga tudo, os sonhos acabam, já não há mais vontade de fazer nada. Por quê? Estou no deserto. Alguém diz, pode ser depressão, alguém pode dizer, é porque está de luto. Na verdade, você está passando pelo deserto, e você não tem mais esperança de futuro, mas o Deus dos céus pode colocar um caminho no seu deserto. E se você crê nisso, Deus vai abrir porta em lugares improváveis. Deus vai abrir porta em lugares improváveis. Eu vou repetir, Deus vai abrir porta em lugares improváveis, porque é Deus quem vai fazer para que o nome dele seja glorificado. O deserto, irmãos, é um lugar de extremos, um lugar onde parece que tudo que tem que dar errado, está dando errado no mesmo tempo. É um lugar que parece que nada mais vai dar certo, está dando tudo errado. E quando você pensa que está ruim, piora. Quando você pensa que já não aguenta mais, vem mais uma grande dificuldade. Diga comigo, é deserto. Mas Deus sabe fazer um caminho no deserto. Deus sabe construir uma direção no lugar que você não tem mais esperança. E Ele te trouxe hoje aqui para dizer, descansa o teu coração, porque você não vai morrer no deserto. Há um lugar preparado. Aleluia. Eu vou tirar vocês do Egito, vocês vão passar pelo deserto, mas eu vou levar vocês para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Em nome de Jesus Cristo, volta para a tua casa com uma certeza, esse deserto não vai te matar. O deserto não vai ser o lugar da sua sepultura, mas o deserto vai ser o lugar do seu testemunho. Você vai contar, eu passei por aí e Deus me deu vitória. Eu passei pelo deserto, mas o Senhor me arrancou de lá e me colocou numa terra que tem abundância, que tem fartura. Se você crê nisso, volta para a tua casa hoje com uma certeza. O Deus que tem poder para construir caminho no deserto é o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que eu acredito. Ele tem poder para construir caminhos no deserto. Solte a tua voz adorando ao seu Deus, solte a tua voz adorando ao Deus que você crê, e você vai sair daqui hoje com uma certeza. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas se eu não perder a minha fé, aleluia, 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 se eu não perder a fé, eu não vou ter nenhuma dificuldade de vencer esse momento de extremos, de escassez, de falta de sonhos, porque voltará no seu coração a esperança, voltará no seu coração a certeza do cuidado de Deus. E eu vou terminar dizendo, no deserto é onde milagre acontece. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, é no deserto que milagres acontecem. É no deserto que Deus traz alimento da onde você não imagina. É no deserto que a água vai sair da rocha e não vai sair da fonte. É no deserto que você vai ter o cuidado de Deus de forma inexplicável. É no deserto que os maiores milagres acontecem. Não tenha medo do deserto, porque se Deus permitiu, Ele vai preparar um caminho no deserto. Fique em pé dando glória a Deus e aleluia. Tem crente pentecostal aqui que pode dar um glória a Deus comigo? Eis que farei uma coisa nova, aleluia.
e agora sairá a luz. Porventura não saberei, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha para quem está do seu lado e com autoridade profética, diga para ele: chegou a hora de Deus fazer uma coisa nova. Diga: chegou a hora de Deus fazer uma coisa nova. Algo que ainda não aconteceu, algo que ainda você não viveu, algo que você não esperava, algo que não estava nos teus planos, algo que você não sonhou, mas eis que eu farei uma coisa nova. Deus ainda muda destinos, Deus ainda muda histórias. Se você veio aqui para ouvir a voz do seu Deus, pode voltar para casa dando glória a Deus, porque Ele ainda muda histórias. Aleluia. Quem crê que Deus ainda tem poder para pôr caminho no deserto? Quem crê? Bem alto assim, eu quero ver a tua mão. Olha que coisa linda, a igreja que crê. Se essa palavra é profética, vai arder no teu coração. Se essa palavra é profética, Deus vai confirmar no teu coração. Vá para casa com a certeza, Deus ainda fala. E Deus veio a esta noite falar com você: eis que eu farei uma coisa nova. Eu vou colocar um caminho aonde ninguém tem esperança. Eu vou colocar um caminho no lugar da escassez. Eu vou colocar um caminho em lugar de extremos. E você vai sair deste lugar para a terra prometida. Oremos. Eterno Deus e eterno Pai, eu quero te glorificar e te adorar pela oportunidade de participarmos de um culto de missões, Senhor. Que tu possas continuar operando milagres e maravilhas. Recompensa o pastor Fábio, Senhor. Recompensa, Senhor, aqueles que se envolveram para esse culto acontecer, e continue fazendo milagres em nosso meio. Senhor, eu creio que tu farás uma coisa nova. Eu creio, Senhor, que Suzana Ramassuia Baixo, o Jeremianda na bacana na baixo, que o Senhor dará a direção correta. Eu recebo a tua palavra e peço, Senhor, que tu confirme no coração do teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para ir para casa. Eterno Deus e eterno Pai,